Numa altura que nos aproximamos das eleições europeias e que a campanha eleitoral estará na rua, nesta fase estamos numa fase de pré-campanha eleitoral e o debate europeu volta à tona de água, eu gostava de alertar para algumas posições, porque aquilo que é política internacional e as relações de Portugal com o mundo acabam por ter uma correlação direta, em muitos casos, com as eleições europeias e, noutros casos, acaba por ser de forma indireta, na consequência em que temos deliberações, diretivas comunitárias que vêm emanadas do Parlamento Europeu e que condicionam o nosso dia a dia. Quando pensamos desta forma, temos que olhar de facto para a experiência política de quem está a encabeçar e a liderar as candidaturas europeias, e neste caso em concreto António Tangere Correia é sem dúvida nenhuma, no meu entendimento, não só pelo facto de ser candidato do Chega, mas quem tem mais experiência internacional e que pode ter uma visão geopolítica mais alargada, de maneira a garantir os interesses da soberania de Portugal na União Europeia. Para além disso, o seu número 2, Tiago Moreira de Sá, é um professor de elevada reputação nas relações internacionais, uma das pessoas com maior capacidade dentro do Parlamento Nacional na última legislatura, que não teve o reconhecimento e o mérito por parte do PSD e que felizmente optou por estar nas listas do Chega. António Tangere Correia, para além do seu vasto currículo internacional enquanto embaixador, é um defensor acérrimo da soberania nacional, da nossa autodeterminação e de garantia em que teremos uma Europa forte, com nações fortes, e que só assim é possível, garantindo a autonomia e independência dos Estados, é que podemos colaborar e existir uma cooperação institucional entre os diversos países e nunca num caminho do federalismo que alguns dos candidatos defendem. Mas para percebermos a conjuntura política internacional, nós atualmente temos o Ministro dos Negócios Estrangeiros, ex-eurodeputado, Paulo Rangel, que há uns anos atrás tinha um posicionamento que Portugal teria que se adaptar à nova realidade e considerava ele que a Europa devia ser cada vez mais federalista e funcionar quase como os Estados Unidos da Europa, coisa que nós nunca iríamos permitir e que da nossa parte isso coloca em causa a nossa história e a nossa soberania. Mas para percebermos as incongruências de Paulo Rangel ao longo dos anos, eu achei interessante ver ontem umas declarações de Paulo Rangel a dizer que temos que respeitar a independência e a autonomia de Espanha na forma como está a gerir todo o processo que agora aconteceu com Pedro Sánchez e com o Partido Socialista Operário Espanhol e da forma como este governo também foi constituído em Espanha. E se é verdade que nós temos que nos preocupar é com o que se passa dentro de casa, a questão das relações internacionais e geopolítica não são de suma menos importância, porque nós estamos inseridos na Europa e porque existem uma série de parcerias e de tratados que nos obrigam ao cumprimento de uma série de normas e que temos que estar salvaguardados com isto. Este Paulo Rangel, Ministro dos Negócios Estrangeiros, que há uns anos defendia que era federalista, mas que agora acha que a Europa deve ser uma Europa de nações, mas que não se consegue definir muito bem, é o mesmo Paulo Rangel que em novembro de 2023 fez um discurso em Espanha de apoio à candidatura de Feijóo, candidato eleito e supostamente ganhou as eleições em Espanha, mas não conseguiu fazer a maioria parlamentar e por isso acabou por acontecer uma geringonça em Espanha. Foi o mesmo Paulo Rangel que no discurso que faz com milhares e milhares, não sei se chegaram a 1 milhão de espanhóis na rua, dizia que a democracia em Espanha estava em causa e que Espanha deixaria de ser um Estado de Direito. Ontem veio dizer então que não nos devemos imiscuir na política espanhola. Portanto, existe aqui uma dualidade de critérios do Paulo Rangel quando não estava no governo e Paulo Rangel agora quando está no governo. Podemos dizer, bom, mas ele estando no governo agora tem que ter um posicionamento muito mais institucional e, portanto, está em representação da nação e, portanto, deve dizer que nós devemos imiscuir. Mas isto acaba por ser um posicionamento hipócrita de quem defende uma coisa, mas depois o que anuncia é outra completamente dispara. Eu vou deixar aqui no final um excerto do vídeo de intervenção de Paulo Rangel a falar portunhol, mais valia ter falado em português, que eu acho que os espanhóis tinham percebido melhor, porque o castelhano que ele tentou aplicar foi qualquer coisa de quando há uma parte que ele diz no vídeo, quando vinha a Espanha há uns anos atrás, o grupo de amigos, dizíamos entre nós, Espanha me mata. E a realidade é que eu acho que
aquela forma e o sotaque com que ele fala e a expressão com que ele fala, não sendo nem português nem espanhol, sendo portunhol, eu acho que não era quando ele ia para Madrid, era certamente quando ia a Badajoz comprar caramelos, que ele utilizava aquela expressão. Mais valia ter falado em português e escusava ter passado por aquela figura ridícula, mas não é por aí que eu estou a opinar, é mais pela questão da dualidade de critérios, de percebermos que Paulo Rangel agora que defende esta questão que não nos devemos imiscuir no governo espanhol e na posição com Espanha, tendo certo que nós fazemos fronteira com Espanha e que o governo espanhol, do Partido Socialista Operário Espanhol, é neste momento composto por uma coligação e uma amálgama de partidos que inclui separatistas, independentistas e terroristas. Paulo Rangel, que tem sido muito acérrimo também nas críticas que faz à Hungria e à Polónia, garantindo que o Estado português está muito atento em relação a estas duas nações, que teve posições até algo ridículas em relação a estes dois Estados, agora toma esta posição. Portanto, os sociais-democratas continuam a gerir as coisas como geriam os socialistas e o importante aqui é entendermos que estamos em cima das eleições europeias e que, obviamente, teremos que ter um posicionamento claro na hora de ir votar e entender que estas eleições não são de menos importância. Colocam em causa a nossa soberania, a nossa autodeterminação e que, sem dúvida nenhuma, o candidato do Chega, António Teixeira Correia e Tiago Moreira de Sá, também são dois homens que conseguem garantir que mantemos aquilo que é o nosso posicionamento enquanto Estado, enquanto nação e que não estamos de joelho no chão perante os tecnocratas de Bruxelas, que muitos deles não foram eleitos, que não nos representam porque foram nomeados ou foram lá colocados de outra forma, mas que a posição não pode ser essa, por isso, Europa sim, mas sem interferir na nossa autodeterminação enquanto povo, e nós somos uma nação com muitas centenas de anos de história e não precisamos de receber lições nem estarmos subjugados a esta Europa. Portanto, escusam de dizer que nós queremos sair da Europa, escusam de dizer que nós queremos sair do euro, isso é um posicionamento de outros, escusam de vir dizer que nós estamos numa família europeia que é perigosíssima, etc., com esta lógica por estarmos na identidade e democracia, porque a identidade e democracia é precisamente isso, defender a nossa identidade com o espírito democrático e, portanto, são os custos da democracia. Esperemos que António Teixeira Correia ganhe as eleições e que o Chega esteja muito bem representado no Parlamento Europeu, porque ao estarmos muito bem representados no Parlamento Europeu significa que a nossa história e a nossa tradição estará muito bem representada e não queremos permitir uma maior ingerência ainda da União Europeia dentro da nossa nação. Europa sim, mas com muitas cautelas. Orgulho ver en esta multitud toda esta gente con banderas de España y banderas de Europa para decir que España es un marco de la democracia y del respeto por los derechos en toda la Europa. No vamos a aceptar, porque no aceptamos en Polonia, no aceptamos en Hungría, no aceptamos en Rumania que haya una ley de amnistía que es solamente dada para comprar votos en el Parlamento. Es una línea que no se puede ultrapasar. Por todo eso, vos prometo, en el Parlamento Europeo, en Bruselas, nos vamos a apoyar los ciudadanos en la calle a resistir el acuerdo que el gobierno de Sánchez ha hecho. Es peligroso para la democracia liberal, para el Estado de Derecho. Y por eso vos digo, es peligroso también para la unidad de España. Con el premio Nobel de Galicia, muy cerca de mi ciudad de Oporto, vos digo a todos, hoy y todos los días, el que resiste gana. Cuando era teenager, joven, acostumbraba a ir a Madrid, a Barcelona, con mis amigas y mis amigos, ver la alegría de vivir del pueblo español. Y en esos tiempos siempre decíamos con orgullo, Madrid me mata, España me mata. Pues que lo que vos digo, en este momento grave histórico de la vida constitucional,
y política de España, vos digo, España, no te mates. España, no te mates. Gracias a todos. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor, em polos opostos, adoro malhar na esquerda.